E a informação, minha gente, agora é ao vivo, porque eu falei no início do programa, o ônibus do cantor de Arrocha, Devinho Novaes, estava acima da velocidade permitida durante o acidente. No tombamento, o saxofonista da banda, Cláudio Douglas dos Santos, de 34 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Eu chamo ao vivo aqui o repórter Lucas Moura, que sempre explica, né, Lucas, aqui pra gente, detalha a notícia. Foi feita uma perícia da Polícia Rodoviária Federal. Aí a gente quer entender qual a velocidade que esse ônibus estava, qual a velocidade permitida. E eu já te adianto uma outra pergunta também, que é a seguinte: isso é definitivo? A investigação continua em relação à causa do acidente? Porque ele está acima da velocidade, pode ter contribuído para o acidente, mas não necessariamente seria a causa principal. Ou já temos essa resposta? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, as investigações, sim, elas continuam. No entanto, nós tivemos acesso e foram divulgadas informações sobre o laudo pericial que teria sido emitido pela Polícia Rodoviária Federal. Só para que a gente possa entender por que se leva em consideração e está sendo considerada a possibilidade agora de que o ônibus que transportava o Devinho Novaes e a sua banda estava em alta velocidade. A resposta ela é muito simples. O acidente ele aconteceu na BR-101 e o ônibus estava a 100 km por hora. Naquela faixa, naquela via, naquele espaço, naquela área em que aconteceu o acidente, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Por que dá para saber que é de 40 km por hora a velocidade máxima? Porque existem placas lá. Existem placas que determinam que a velocidade máxima que deve ser empregada na via, naquele trecho, é de 40 km por hora. E a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo é como é que a Polícia Rodoviária Federal chegou à conclusão de que o veículo estava a uma velocidade superior, ou seja, a algo próximo de 100 km por hora. E a polícia conseguiu chegar a essa conclusão porque o ônibus, e esses ônibus de um modo geral, possuem um disco chamado de tacógrafo. Esse disco é um disco que registra os quilômetros percorridos pelo veículo e também em quanto tempo esses quilômetros eles foram percorridos. É só fazer uma conta básica que vai chegar à velocidade média, já que é uma relação de proporção entre o número de quilômetros e o tempo que se levou para percorrer aquele número de quilômetros. Então, em outras palavras, o próprio ônibus registra a velocidade que estava empregando no momento do acidente. Então, a Polícia Rodoviária Federal chegou à conclusão em seu laudo pericial de que na via em que se deveria transitar a 40 km por hora, o ônibus estava a 100 km por hora. O motorista, Mariana, que estava conduzindo o veículo, ele disse no local do acidente ainda, lá em loco, que possui 35 anos de experiência ao volante e de que no momento em que dirigia e passava por aquele trecho, ele acreditava, isso nas palavras dele, de acordo com testemunhas que estavam no local, ele achou que daria para contornar aquela área sem maiores transtornos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A gente lembra que o acidente aconteceu na BR-101, na altura do município de São Sebastião, no dia 31 de janeiro deste ano. E, infelizmente, o acidente vitimou Cláudio Douglas dos Santos Oliveira, conhecido como Jack Sachs, de 34 anos. Aos poucos, a polícia está ouvindo familiares e pessoas que possam prestar esclarecimentos. Familiares do Jack já foram ouvidos, representantes da banda serão intimados e ainda serão ouvidos também, e duas outras pessoas que estavam no ônibus também serão ouvidas. No final, o motorista será ouvido também. Essa declaração que eu disse, por exemplo, de que ele falou que tinha 35 anos de direção e que calculou que daria para fazer a curva, depois não conseguindo fazê-la, foi uma declaração apurada por testemunhas que estavam no local. No entanto, oficialmente, ele ainda não foi ouvido.
Através de nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que o inquérito policial, a responsabilidade pelo inquérito policial é da Polícia Civil. Em outras palavras, o que acontece é o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal realizou a perícia do ambiente do local, já que aconteceu na BR-101, e em seguida encaminhou essa perícia à Polícia Civil do município do estado de Alagoas, para que a Polícia Civil do estado de Alagoas desse continuidade às investigações. E a Polícia Rodoviária Federal fez questão também em sua nota de frisar que esse fator, o fator velocidade, o excesso de velocidade, é apenas um dos fatores que poderão dar conta do motivo que teria causado, a motivação para o acidente, do que teria causado esse acidente. Segundo a Polícia Federal, Rodoviária Federal, ainda é precoce afirmar que esse foi o motivo do acidente. O que se sabe é que o veículo no local, naquele momento, estava acima da velocidade limite permitida à via. Dando a César o que é de César e deixando claro aqui, a Polícia Rodoviária Federal também disse que esse laudo pericial que eles entregaram à Polícia Civil do estado de Alagoas é um laudo que deveria ser mantido sob sigilo e que faz parte das investigações. Em outras palavras, o que eu devo dizer é que a Polícia Rodoviária Federal, através de sua nota, criticou a postura adotada pela Polícia Civil de Alagoas em ter divulgado essas informações. Mas, lógico, nós estamos trazendo ela porque elas se tornaram públicas, estão sendo amplamente divulgadas e a gente traz essa informação para a população de Sergipe, que ficou consternada e muito sensibilizada com o falecimento do Jack Sachs. A informação, portanto, repito, o inquérito policial ainda não foi encerrado. A Polícia Civil de Alagoas está ouvindo partes, familiares, pessoas envolvidas, pessoas que estavam no ônibus. Ouvirá ainda também o motorista do ônibus. Não está certo se o cantor Devinho Novaes será ouvido, isso ainda não está certo, porque será decidido no decorrer das investigações que estão acontecendo. Mas o fato é, não se pode precisar, não se pode dizer que esse foi o motivo do acidente, mas nós temos um tacógrafo que confirma que no momento do acidente o veículo transitava acima da velocidade máxima permitida para a via e, para além disso, no local do acidente, logo após o acidente, o motorista do ônibus teria dito que calculou mal, em outras palavras, e achou que daria para fazer aquela curva, para contornar a curva da via. Mariana. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida em relação a esse caso, inclusive sobre as condições desse motorista, né? O que é que aconteceu antes do acidente, né? Se ele estava em um local seguro para descansar depois do show, porque a gente sabe que muitas vezes não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que o que pode acontecer e acontece muitas vezes é o motorista não ter um local adequado para descansar, está dirigindo por muitas e muitas horas, aí acontece o show, ele fica naquele lugar ali desconfortável, não consegue descansar direito, então tudo isso precisa ser investigado. E eu já peço aqui até ao meu diretor, Leonardo Dias, para que a gente traga um advogado aqui na segunda-feira para entender, nesse caso, quem é que vai responder no sentido de indenizar a vítima, a pessoa que morreu, o Jack saxofonista. Seria o motorista ou seria a equipe do cantor? Muitas dúvidas ficaram em relação a isso. Como o Lucas Moura traz aqui para a gente, o caso continua sendo investigado, mas a gente já traz o primeiro desdobramento da perícia da Polícia Rodoviária Federal. De fato, o ônibus estava mais que o dobro da velocidade permitida. Estava a 100 km por hora, num trecho em que a velocidade máxima era de 40.